Recentemente eu assisti a nova animação da Marvel X-Men 97, que para quem não sabe é uma continuação direta dos acontecimentos da animação antiga da década de 90. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre os X-Men 97. Aqui no início da animação nós acompanhamos os acontecimentos, onde nós somos apresentados a um período onde o próprio Professor Xavier, ele acabou sendo assassinado. Então, para quem não sabe, nos acontecimentos da série antiga, o Professor Xavier acabou sendo assassinado. Então aqui nós vemos como os personagens principais estão lidando com essa perda. Aqui nós acompanhamos os X-Men, aqui formado pelo próprio Ciclope, Jean Grey, Fera, Vampira, Gambit, o próprio Morfo, Wolverine e também a personagem Jubileu e a Tempestade. E também o personagem Bishop. Nós futuramente acabamos sendo apresentados ao personagem Roberto, que é um personagem brasileiro que, aliás, também é um mutante. Isso porque o Roberto, futuramente, ele se denomina Mancha Solar. Isso porque o poder dele é soltar fogos solares pelo corpo. E o personagem Roberto acaba aparecendo em um momento que ele acaba sendo sequestrado por uma organização que não gosta e que quer exterminar os mutantes. Com isso, o próprio Ciclope acaba resgatando ele, salvando, evitando que essa própria organização sequestre o Roberto. Em outro momento também, nós acabamos descobrindo que o Professor Xavier, antes de morrer, acabou deixando a liderança dos X-Men nas mãos do próprio Magneto. E essa revelação deixa todos os X-Men completamente surpresos, mas principalmente o próprio Ciclope, que esperava que a liderança iria ficar no cargo dele, não do próprio Magneto. Mas do mesmo jeito, ambos acabam aceitando essa liderança do Magneto. Porém, como sempre, o próprio Magneto é um personagem, um mutante, que não gosta muito dos seres humanos, dos humanos normais. Isso porque ele sabe que os seres humanos que não têm poderes, que não são mutantes, não gostam dos mutantes e que odeiam os mutantes. E ao contrário do pensamento do Xavier, que é de não exterminar os seres humanos, não matar eles, não agredir e somente arcar com as consequências para poder trazer igualdade a todos sem precisar de ter violência, o Magneto já tem um pensamento completamente diferente, cara. Se ele vê um ser humano que pensa em não gostar dos mutantes ou que tem a intenção de destruir, matar ou talvez até agredir os mutantes, ele vai agir de igual para igual. Então ele é capaz de matar um humano que demonstra não gostar dele, Isso por conta do próprio preconceito e também pelo preconceito que ele sofria antes, até porque ele tem um passado até bem complexo e complicado. E para quem não sabe, o Magneto ele é um judeu e judeus até hoje sofrem preconceito. Isso vai fazer ligação até com outra coisa que eu vou falar aqui no futuro. Então é por isso que ele age assim. Mas tem um determinado momento em que uma organização que é tipo da ONU acaba querendo prender o Magneto pelos feitos que ele fez, pelas coisas que ele acabou fazendo ali, ou até coisas que ele fez que podem até ser consideradas crimes. E por isso, e depois de relutar muito e pensar bastante nessa possibilidade, o Magneto acaba aceitando ser preso por vontade própria, onde ele acaba sendo levado por um julgamento onde tem várias pessoas, vários júris ali e pessoas para poder ouvir a opinião do próprio Magneto. Opinião essa que vai ser mostrada em rede nacional para toda a população ver na televisão. E ele aceita isso, em troca de poder expressar a sua opinião sobre essas pessoas aí que são preconceituosas e que não gostam dos mutantes. Onde ali em uma cena maravilhosa, ele acaba falando a sua opinião sobre as pessoas que são preconceituosas e que não gostam de jeito nenhum dos mutantes, fazendo até uma correlação com o mundo real. Isso porque, para quem não sabe, os X-Men são e sempre foram uma referência para o mundo real e para o preconceito que as pessoas do mundo real que sofrem preconceito, tipos pessoas negras e também pessoas homossexuais. Então é por isso que os X-Men, eles têm essa ligação tão grandiosa com as pessoas do mundo real. Isso porque eles são uma crítica, cara, uma crítica social sobre o preconceito que acontece na vida real, sabe? Eles são referências para isso. E nesse diálogo onde o Magneto expressou a sua opinião do julgamento, onde ele falou claramente sobre preconceito, e ele deixou essa opinião tão clara e tão ligada a esses outros preconceitos que, cara, algumas pessoas na rede social vizinha, a antiga lá do passarinho, aquela lá, o antigo Twitter, começaram a reclamar na rede social, falando que não, é forçação de barra, que não sei o quê. Mais uma vez, essas animações querendo trazer pautas raciais, pautas de preconceito para uma animação, sendo que é uma animação, não deve ter isso. Mas eu acho que essas pessoas que ficaram tão incomodadas na rede social sobre
essa afirmação, e no caso, essa opinião barra visão que o Magneto teve, eu acho que essas pessoas, se elas acham que elas conhecem os X-Men, ou que elas conhecem o mínimo do que se trata, né, os X-Men, elas estão completamente enganadas, cara, porque X-Men é isso, cara, são isso, cara, eles debatem sobre preconceito, sabe, sobre essas outras coisas aí, além do heroísmo. Então, isso é muito interessante. E nesse momento em que o personagem Magneto está dando a sua opinião ali no julgamento, tem um personagem que se chama X-Continuer, acaba acertando uma radiação, né, uma explosão de radiação em direção ao próprio Magneto, mas nesse momento a personagem Tempestade entra na frente, fazendo assim ela acabar sendo atingida por essa explosão e por consequência disso ela acaba perdendo os poderes. E ao esse momento em que ela fica ali chorando, claramente, né, por ter perdido tudo que ela tinha e tudo que ela gostava, que era ter esses poderes, né, era algo que fazia parte dela, foi nesse momento que o Magneto soube que ele estava mais certo sobre a humanidade, cara, e sobre as coisas que ele pensava que ele teria que fazer para poder acabar com esse preconceito, por mais que as coisas que ele faça sejam completamente radicais, porque são, cara. O jeito que o Magneto pensa e o jeito que o Xavier pensa e os outros mutantes é completamente diferente, cara, porque o Magneto ele tem uma ação mais visceral, cara. Ele tem o mesmo intuito de acabar com o preconceito, mas a maneira que ambos agem sobre isso, em relação a isso, é completamente diferente. Nessa animação acontece várias coisas bizarras, interessantes e também sinistras. Uma coisa bizarra e sinistra que acaba acontecendo no enredo dessa obra tem relação à própria Jean Grey, porque para quem não sabe, a Jean Grey ela está grávida nessa animação e ela está grávida do próprio Ciclope, né? E depois eles acabam dando à luz, né, ao Nathan, né, a um bebê. Mas, contudo, tem um momento em que ambos estão na Mansão Xavier, né, os mutantes ali estão na Mansão Xavier, onde a própria personagem Jean Grey bate na porta e se diz ser a Jean Grey, só que a Jean Grey já estava lá dentro, e é nesse momento que a gente acaba descobrindo que tem uma outra versão da Jean Grey, uma Jean Grey clone, cara. E isso tem tudo a ver com o Senhor Sinistro, que em um determinado momento que acabou sequestrando a própria Jean Grey, ele aproveitou a situação para poder fazer uma clone dela sem os outros saberem. Então, em todo aquele momento e anos que se passaram, a Jean Grey que está grávida era, na verdade, uma clone, e a Jean Grey verdadeira estava mantida em cativeiro, vamos dizer assim. Estava sendo mantida presa até que ela conseguiu sair, até que ela conseguiu se libertar. E isso traz uma complexidade grandiosa, porque mesmo que não seja tão importante assim, fica aquela parada de tipo, quem é a Jean Grey falsa, quem é a clone e quem é a verdadeira? Mesmo que ambas personagens tenham o mesmo poder de telepatia e mesmo que as duas tenham também os mesmos pensamentos e lembranças, cara. E isso também traz uma ocasião onde o próprio Ciclope se vê perdido, porque ao mesmo tempo que ele ama a Jean Grey e ele ama as duas, a que ele estava amando era a clone, que, aliás, engravidou. Então tem até um momento em que o Ciclope ele se encontra nas escondidas com a própria Jean Grey, que engravidou dele. Mas não tem como culpar o cara, porque o cara literalmente tem um filho com a mulher. Ele ama ela, sabe? Então, repito, né, cara, traz uma complexidade gigantesca pra trama. Muitas coisas acabam acontecendo nessa animação a ponto de que se eu ficar me estendendo muito nesse vídeo, esse vídeo vai ter absolutamente 50 minutos, então não é isso que eu quero e por esse motivo eu vou ter que ir direto ao ponto. Eu gostei bastante dessa animação, ela tá muito boa, muito legal mesmo, e aliás, cara, essa animação ela consegue muito bem desenvolver os personagens principais aqui, porque você pensa, putz, cara, uma animação com vários personagens, será que eles vão conseguir desenvolver bem cada um deles? E eu diria que sim, cara, até porque cada personagem que aparece aqui nessa animação tem o seu momento especial para poder brilhar, tem o seu momento essencial de destaque. E aliás, cara, essa animação me fez gostar mais ainda da personagem vampira e perceber o quanto essa personagem é poderosa, porque eu não tinha a percepção do potencial, né, da extensão de poderes dela até eu ver essa animação. Para mim, ela era só mais uma personagem que sugava poderes de mutantes, e ela faz isso, mas ela vai além disso. Isso porque
aconteceu várias coisas com ela, né, envolvendo as temporadas anteriores, né, e também envolvendo poderes que eu não sei muito porque eu não assisti, mas também não estraga muito a experiência, né, e cara, eu gostei bastante, gostei mais ainda da Vampira depois de ver X-Men 97. Aliás, cara, visualmente a animação tá muito, mas muito bonita. Eu não sou um cara que gosta muito de reparar em animação, mas cara, essa animação tá linda demais. Essa animação consegue visualmente ao mesmo tempo ser da mesma vibe da década de 90, mas com uma pitada muito, mas muito atual ao mesmo tempo. E mesmo que eu tenha ouvido algumas pessoas falando que não gostou da animação, achou ela um pouco travada, eu não achei, cara. Eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, eu não achei, porque eu achei que a animação estava muito boa. Aliás, cara, nas cenas de ação é mais maravilhoso ainda, porque as cenas são muito boas, são muito bem coreografadas e, cara, é uma parada completamente fluida. Eu gostei bastante. A animação em cenas de lutas são muito fluidas, cara. São até mais fluidas do que antigamente. Mas antigamente dava pra relevar porque a tecnologia não estava tão avançada quanto hoje em dia. Então levando isso em consideração, cara, eu diria que a animação está muito boa, cara. Melhorou bastante. Só pra poder eu não esquecer, eu falei anteriormente que X-Men é uma animação que, além de ser sobre heróis, ela também é sobre pautas sociais, né? E realmente é isso, cara, porque aqui nessa animação, ao mesmo tempo que nós temos o núcleo principal, que é a questão de heróis salvando os humanos, né, salvando a humanidade, salvando pessoas, aqui nós também temos pautas sobre preconceito, religião e também paternidade, porque autoaceitação, a aceitação em si, e X-Men aborda sobre esses assuntos aí que são muito importantes, cara. E é mais legal e interessante ainda quando você percebe essas críticas sociais da animação. Nós temos aqui o personagem Noturno, que é um personagem que eu aprendi a gostar dele da animação que passava no SBT, que era os X-Men Evolution, né? Então aqui ele também aparece. Ele é um ótimo personagem e ele é um personagem que ele é cristão, cara. Por incrível que pareça, ele é cristão. E até é engraçado e irônico parar pra poder pensar nisso, porque ele tem uma origem cristã, sendo um personagem que tem aquele visual demoníaco, vamos parar pra poder analisar. E o Noturno é um dos personagens que eu mais gosto, cara. Mas é isso, cara. Nessa animação aparece outro vilão além do Senhor Sinistro, tem um outro ali que é o vilão principal desse arco aqui dessa temporada, mas que eu não vou falar sobre ele porque senão esse vídeo vai se estender muito. A única coisa que eu tenho pra poder falar pra vocês é que eu recomendo bastante que vocês assistam X-Men 97, porque sinceramente X-Men 97 é uma das melhores animações que eu já assisti esse ano, cara. Então é isso, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês não gostaram, tá de boa. Se vocês querem receber mais conteúdos interessantes como esse aqui nesse canal maravilhoso, se inscrevam no canal e, por favor, ativem o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!